Bem-vindos de volta, viciados em Shadow. Da última vez, Shadow passou o dia indo e voltando entre seus esconderijos, impedindo invasões antes mesmo que virassem ameaças. No caminho, ele cruzou com uma pintora de almas e firmou uma aliança silenciosa com a guilda dela. Enquanto isso, um rosto familiar começou a notar rachaduras na identidade de Shadow, e a linha entre Kai e Shadow já não parecia tão firme quanto antes. Então, Dong Fanyue achou que dinheiro e guardas ainda eram suficientes para controlar o mundo. Até que 4 vendedores apareceram, e lembraram a ela que, em 2026, a verdadeira moeda não é dinheiro. É tempo de vida. Mas hoje, as consequências desses encontros começam a se desenrolar, novos perigos saem das sombras, e em algum lugar oculto, algo muito mais perigoso do que um simples jogador está prestes a ser ativado. Então pegue um lanche, fique confortável e aproveite o episódio de hoje. Vamos começar. O homem musculoso fincou os pés no chão, luz dourada explodindo enquanto sua habilidade de escudo redondo engolia todos os disparos, deixando os guardas olhando como se tivessem acabado de descobrir que a física era opcional naquela noite. A frustração deles nem teve tempo de respirar. Ele saltou, esmagou o escudo contra o chão, e a onda de choque explodiu para fora, jogando corpos e coragem na mesma direção. Enquanto o caos se espalhava pelo chão, o homem de terno tratava os tiros como simples ruído de fundo. Ele deslizou entre as balas com uma graça preguiçosa, levantou um dedo como se fosse brincadeira. E disparou um feixe de energia que transformou um guarda em um ponto final em chamas. Isso não era um truque chamativo. Ele era um jogador de classe oculta, um pistoleiro, transformando os próprios dedos em armas, trocando munição como se fosse memória muscular. A luta avançou para dentro da mansão, e foi aí que a mulher encapuzada entrou em cena como se estivesse esperando aplausos. Ela avançou num borrão, energia azul girando ao redor, derrubando guardas em grupos enquanto alguém gritava por reforços que nunca chegariam. Então ela viu Dong Fanyue e seu filho. O sorriso dela se abriu de forma perturbadora, e ela se lançou para a frente. Ela saltou, gritando para que Dong Fanyue morresse, como se ela tivesse arruinado pessoalmente a vida dela, mas ela nunca chegou ao alvo. Um chute repentino a arrancou do ar, fazendo-a girar para longe enquanto uma figura gigantesca se colocava diante de sua senhora. O rosto do guarda-costas estava envolto em bandagens, sua presença tão densa que parecia dobrar o ambiente. Um vórtice de energia floresceu ao redor dele enquanto avisava Dong Fanyue com calma, aquilo não era um inimigo comum, mas um jogador com invisibilidade. Dong Fanyue não se importou. A raiva afiou sua voz quando ordenou que fossem capturados vivos, já planejando escravizá-los e extrair tempo de vida do sofrimento deles para seu filho. O guarda-costas não discutiu, apenas calculou. Admitiu em voz alta a verdade, as chances eram de no máximo 50%, porque os inimigos também não eram amadores. Do outro lado, o homem do escudo dourado concordou. Eles não eram nobres indefesos, eram jogadores com classes especiais, e vieram preparados. Um inseto mecânico zuniu pelo ar enquanto um miasma roxo se espalhava pelo chão. O guarda-costas de Dong Fanyue ficou entre os corpos caídos, calmo como uma tempestade que já conhece o final. Ele analisou os 4 invasores com cuidado. Um time que caçava ricos, cheio de habilidades de morte instantânea e equipamentos à prova de balas, e, pela confiança deles, um time que já tinha escapado muitas vezes. O manipulador de insetos sorriu, despreocupado. O guarda-costas torceu para que eles tivessem saqueado níveis e equipamentos suficientes para finalmente tornar a luta memorável. Então o chamou de pirralhos arrogantes e esperou, cercado por sua aura roxa em ebulição. Esse foi o sinal. O manipulador de insetos declarou que a luta já havia começado e gritou para seu mascote matar. O inseto mecânico disparou a uma velocidade aterradora, cortando o ar com um rastro amarelo brilhante. E atingiu nada. No mesmo instante, o guarda-costas desapareceu da trajetória. Ele reapareceu no ar, prendendo calmamente o inseto com os pés, mãos ainda nos bolsos, como se aquilo fosse apenas um alongamento casual. Os vendedores congelaram, incredulidade estampada nos rostos. O manipulador gritou que era impossível.
Aquele inseto voava a 200 km por hora, ninguém poderia pegá-lo. O guarda-costas respondeu com um grunhido, e uma explosão de gás roxo estranho vinda de sua bunda. O gás destruiu completamente o inseto, como se ele nunca tivesse sido especial. Ele soltou os restos, pisou neles e olhou de volta. Com total naturalidade, anunciou que toda a área já estava selada dentro de sua barreira. Qualquer movimento ali dentro seria detectado imediatamente. A energia roxa subiu ainda mais quando ele finalmente se apresentou. Uma classe oculta única, mestre do peido, fonte da praga, declarando seu propósito de espalhar pestilência além da humanidade. Se este episódio fez você pausar e perguntar, o que eu estou assistindo? Parabéns! Você está exatamente onde deveria estar. E também, não se esqueça de curtir e se inscrever antes que a praga se espalhe. Enfim, vamos continuar. Então o mestre do peido abriu um olho, sorriu. E disse que agora estava começando. Ele se lançou no ar com uma velocidade aterradora, fechando a distância antes que o homem do escudo dourado pudesse piscar. Um chute alto veio em seguida, feito para encerrar a conversa rapidamente. O homem musculoso riu, desafiando-o a testar sua defesa de muralha de ferro. Ele firmou os pés, confiança transbordando, certo de que era immovível. Essa confiança se despedaçou instantaneamente. A retaguarda do guarda-costas explodiu, liberando um canhão de ar que atravessou o escudo dourado e quebrou sua defesa. E então o chute chegou, atrasado, mas implacável, esmagando o homem musculoso onde ele estava. O pânico se espalhou entre os vendedores. O manipulador de insetos gritou para o pistoleiro de uma mão atirar. Rajadas de energia foram disparadas em rápida sucessão, mas o guarda-costas dançava entre elas sem esforço, cada disparo errando por centímetros que pareciam intencionais. O pistoleiro zombou dele durante a luta, declarando que pular no ar contra um atirador era suicídio. Sem cobertura. Sem fuga. Sem para onde correr. Foi então que algo realmente inacreditável aconteceu. Ainda suspenso no ar, a expressão do guarda-costas ficou séria. E então, ele liberou um estrondo sônico. Com um peido. O estrondo atravessou o ar e atingiu o pistoleiro, estilhaçando seus óculos e encerrando sua vida instantaneamente. De pé sobre o corpo, o guarda-costas soou quase decepcionado. Comentou que o nível extraído daquele homem no mundo real devia ser baixo demais para morrer com algo tão básico. O terror finalmente quebrou o manipulador de insetos. Ele tentou fugir, apenas para uma mão agarrar sua cabeça, parando na hora. O homem implorou. As palavras saíram rápidas, desesperadas, inúteis. O guarda-costas o tranquilizou calmamente. 2 mortos, 2 vivos, exatamente a taxa de sucesso de 50% que ele havia prometido. Então fez uma pergunta simples. O que aconteceu com a companheira furtiva deles? A resposta só o confundiu. A mulher encapuzada não estava com eles, nem fazia parte do grupo. Ela apenas tinha saído do veículo com eles. Outra vendedora. Outra estranha. Outra coincidência. Enquanto isso, longe da mansão, a cena mudou para os arredores da cidade mágica em ruínas dentro do jogo. Uma torre inclinada se erguia contra o horizonte, coroada por um círculo mágico roxo brilhante. Shadow apareceu como uma figura fantasmagórica entre as ruínas. Semi-transparente, silencioso, já procurando problemas. Na entrada, algo estava errado. O monstro guardião havia desaparecido. Alguém chegou antes dele. Ele deslizou pela porta congelada e entrou na torre. Por dentro, era exatamente como a lenda prometia, uma biblioteca gigantesca de vários andares, um labirinto cheio de armadilhas. Shadow lembrava da história. Um monstro terrível selado nas profundezas, uma princesa corrompida por um dragão branco maligno. À medida que avançava, os sinais ficaram claros. Prateleiras saqueadas. Caminhos perturbados. Outro grupo havia avançado muito. Ele foi direto ao mecanismo de teleporte que lembrava. A chave era um livro. No momento em que o puxou, ele começou a brilhar. Era assim que se ativava o teleporte. A luz explodiu ao redor dele.
e num instante, o engoliu por completo. Shadow reapareceu num telhado, materializando-se silenciosamente atrás de 2 jogadores atônitos. À frente dele se estendia um campo de batalha brutal. Um guardião gigantesco com tentáculos, a princesa do desespero. Ela estava massacrando um grupo de jogadores. Equipamentos ruins, muitas baixas, e a sobrevivência parecia mais teimosia do que estratégia. Shadow os observou com respeito silencioso. Chegar até ali daquele jeito não era sorte, era determinação. Então ele viu a líder. Hua Guifeng. Uma mulher de cabelos grisalhos gritando ordens, reunindo tropas, dizendo para não temerem a morte. Morrer, voltar, repetir. Shadow reconheceu a tática, e a guilda. Indústrias pesadas fake. Em sua vida passada, ela transformou fundos corporativos em tempo de vida e funcionários em uma guilda da noite para o dia. Ela era uma ilusionista, classe de suporte cujo portal de teleporte reescrevia toda a logística do campo de batalha. Shadow lembrava como o portal funcionava. Entrada perto do respawn. Saída perto do chefe. Não desaparecia a menos que ela cancelasse ou fosse destruído. E qualquer um podia usar. Morrer, retornar instantaneamente, recuperar o tempo de vida perdido, repetir. Era a estratégia que os tornou uma das maiores guildas do país. Mas não ali, esse chefe era diferente. Um guardião de nível platina, nível 18, que absorvia tempo de vida 100 vezes mais rápido que o normal. Cada morte a fortalecia. Cada sacrifício a tornava mais poderosa. Shadow já via o final. Se continuasse assim, ela evoluiria para o nível Jade, se regeneraria totalmente e exterminaria todos. A guilda não perderia apenas jogadores. Perderia tudo. Então Shadow interveio. Ele pousou ao lado da líder da guilda sem cerimônia, chamou-a de líder Huang, e fez uma oferta que congelou o ar ao redor. 1000 anos de tempo de vida. E ele mataria o chefe por eles. Todo o saque de classe assassina seria dele. O reconhecimento caiu sobre ela como um raio. Ela percebeu quem estava diante dela. Shadow confirmou calmamente. Então entregou o aviso sem piedade. Eles não podiam vencer essa luta. O conselho dele? Aceitar o acordo, ou recuar imediatamente. Antes que Huang Guifeng pudesse responder, a arrogância correu à frente da razão. Um jovem avançou, zombando de Shadow, exigindo saber quem ele pensava que era para declarar a derrota deles. Ele ridicularizou o preço, riu da exigência de 1000 anos e mandou Shadow sumir. Huang Guifeng tentou interrompê-lo, chamando seu nome e pedindo respeito, mas a autoridade chegou um segundo tarde demais. Shadow não levantou a voz. Levantou a mão. Num movimento fluido, agarrou o jovem pelo rosto e o lançou direto dentro do portal de teleporte da guilda, como se jogasse lixo em uma lixeira que merecia coisa melhor. No instante em que o corpo reapareceu do outro lado, Shadow concluiu o movimento. Energia vermelho escura explodiu enquanto sua lâmina de anel de cavaleiro cortava o espaço, partindo o homem ao meio e destruindo o portal de teleporte. O que caiu de volta não era uma pessoa. Eram pedaços. Um grito rasgou o campo de batalha. Huang Guifeng correu à frente, chamando o filho enquanto os restos caíam no chão. A dor dela virou fúria em segundos. O filho a havia ofendido, então puni-lo era aceitável, mas ela exigiu saber por que Shadow destruiu o portal. Shadow olhou para ela, luz dourada queimando silenciosamente em seus olhos. A voz permaneceu calma enquanto dizia que ela entenderia em breve. Então relembrou a oferta. 1000 anos de tempo de vida, e ele resolveria o problema do chefe. Antes que alguém pudesse responder, Shadow se dissolveu em névoa. A guilda ficou imóvel, cercada pelo silêncio e pelo eco de uma decisão que ainda não haviam percebido que já estavam tomando. O que eles não sabiam era o verdadeiro perigo. O chefe estava à beira da evolução, e a estratégia de respawn infinito não era coragem, era suicídio disfarçado de persistência. Shadow destruiu o portal porque deixá-los morrer repetidamente só alimentaria o monstro até não restar nada. Mas o que o guiava mais que a misericórdia era a praticidade. 1000 anos de tempo de vida não eram troco. Esse foi o verdadeiro crime.
Ele invocou seu lobo espectral e desceu novamente às ruínas da cidade, já certo do resultado. Os membros restantes da guilda morreriam vezes suficientes para empurrar o chefe ao nível Jade. E, como previsto, o jogo confirmou seus cálculos. A torre pulsou como um coração batendo. Quando a evolução terminasse, ele retornaria, mataria o monstro e recolheria recompensas ainda melhores. Simples. Eficiente. Predatório. Enquanto esperava, uma mensagem chegou de Ghost Shadow. Ela relatou ter encontrado Dong Fanyu em uma mansão suburbana, viva, protegida, e guardada por alguém forte o bastante para quase matá-la. Shadow disse para encontrá-lo no cemitério dos ossos e contar cada detalhe. Enquanto se movia, Kai pensou que encontrar alguém numa cidade daquele tamanho não era sorte, era habilidade. Ghost Shadow era realmente competente. Mais tarde, eles se encontraram entre ossos espalhados e terreno quebrado. Shadow fez uma pergunta: descreve o guarda. Ghost Shadow explicou que ele era rápido, absurdamente forte, e lutava a curta distância. Então hesitou, constrangida, e acrescentou a parte que ainda não fazia sentido. O ataque principal dele envolvia peidos. Shadow não riu. Entendeu imediatamente. Explicou que ela havia encontrado a classe oculta fonte da praga. Aquela aura fumegante era um campo de praga de primeiro nível, detectava qualquer presença física num raio de 10 metros e anulava a furtividade. A classe fortalecia o corpo, regenerava através de habilidades de praga e, em níveis mais altos, dizia-se que era quase imortal. A confiança de Ghost Shadow vacilou ao se perguntar se vingança era sequer possível. Foi então que Shadow revelou a falha. A praga fortalecia o corpo, mas corroía a mente. Uma mentalidade fraca era sua fraqueza fatal. Poder que apodrecia o próprio usuário. Então mudou o foco para ela. A classe lâmina do submundo não terminava onde ela estava. No nível 2, evoluía para espectro do submundo. Enquanto falava, um enorme demônio espectral verde se formou atrás dela, olhos brilhando como lanternas de um executor. Ghost Shadow congelou, o medo dando lugar ao assombro. Os olhos dela brilharam ao finalmente enxergar o que poderia se tornar. Então Shadow foi direto: avance para o nível 2. Esse era o verdadeiro caminho dela. Ela perguntou como ele sabia tanto sobre sua classe. Em vez de responder, Shadow saltou sobre uma lápide imensa e observou o mundo como se fosse um dever de casa já resolvido. Disse a ela mesma a desculpa que havia dado a Darius e ao time dele. O jogo era mais profundo do que as pessoas imaginavam. O verdadeiro poder vinha da persistência e de bases construídas da maneira difícil. Ela precisava treinar duro, permanecer humilde e sempre mirar a grandeza. A determinação dela se solidificou. Agora entendia de onde vinha a força dele. Shadow gesticulou para o cemitério ao redor. Aquele lugar era perfeito para evoluir, respawns rápidos de monstros e o ambiente ideal para aprimorar sua lâmina de correntes do submundo. Mas ele não suavizou o aviso. Cada monstro ali era de elite, com o triplo de vida, defesa e ataque dos inimigos normais. Ainda assim, com a técnica certa, não era difícil. Então ele saltou direto para o meio de um grupo. Os monstros não tiveram chance. Cada golpe atingia um ponto fraco, cada movimento preciso, letal, sem esforço. Ghost Shadow observava, atônita, as bochechas esquentando sem perceber. Um poder assim não era chamativo, era aterrador. Shadow reapareceu ao lado dela e disse para ela dar tudo de si. Somente apostando tudo seria possível concluir sua vingança. Uma luz azul explodiu. Ele desapareceu. Sozinha, Ghost Shadow ficou em silêncio, repetindo suas palavras. Por um breve momento, quando ele mencionou vingança, ela sentiu uma intenção assassina tão afiada que gelou seus ossos. Em outro lugar, o sol se punha sobre as ruínas da cidade de Jangai. Grande Ameixa estava encostada em sua lhama branca, exausta e faminta após horas de exploração. Ela conferiu o mapa e suspirou. A área estava quase toda descoberta, dava para ir um pouco mais. Foi quando notou uma fruta estranha, de brilho escuro, no chão. Curiosa, pegou-a, achou que parecia uma ameixa e deu uma mordida. Era absurdamente deliciosa.
Então o sistema informou que ela havia ganho 50 pontos de experiência. Os olhos dela se arregalaram. Uma fruta que dava experiência? Ela olhou para cima e viu uma trilha de frutas idênticas brilhando à distância. Como João e Maria. Animada, seguiu o rastro, comendo alegremente e ganhando experiência a cada mordida. No meio do banquete, uma mensagem interrompeu sua alegria. Capitã Eva pediu com urgência que ela fosse até a Costa Corrompida. Mauro havia sido capturado por um chefe, e o idiota carregava mais de 500 anos de tempo de vida. Grande Ameixa olhou o mapa e respondeu tranquilamente. Ela já estava perto. Capitã Eva pediu que ela esperasse enquanto vinham. Grande Ameixa continuou avançando, resmungando que Mauro era inútil. Parentesco ou não, não valia a pena trabalhar com ele. Ela colocou outra ameixa na boca e seguiu em frente. A noite já havia caído quando ela chegou ao topo de uma colina baixa. Ela deu um passo à frente e congelou. A trilha de frutas terminava na Costa Corrompida. No final estava sentada uma criatura gigantesca, a aparente fonte de seus lanches. Mas o silêncio parecia errado. Então ela olhou melhor. Um monstro colossal e inchado estava sentado ali, bocas alinhadas nas costas, segurando uma figura humanoide que gritava. Grande Ameixa ficou encarando, suco ainda manchado no rosto, tentando processar que tipo de chefe estava vendo. O olhar dela desceu para o chão. 2 corpos estavam imóveis, um deles era Mauro. A compreensão caiu como um golpe. Esse era o chefe sobre o qual a Capitã Eva havia alertado. Um monstro estava diante de uma enorme tigela, uma mão enterrada dentro dela, a outra ainda segurando a criatura em convulsão. Uma janela do sistema o identificou como Devorador de Almas, um monstro nível 20, grau Jade. Ele ergueu a criatura em sua mão, e deu uma mordida. A criatura morreu instantaneamente. Grande Ameixa percebeu, horrorizada, ele não estava comendo um jogador. Estava comendo outro monstro. E jogando os restos na tigela como ingredientes. Capitã Eva e os outros chegaram à colina, encontrando Grande Ameixa ainda encarando. Grande Ameixa estava enojada ao ver o monstro fazendo almôndegas artesanais com outros monstros. Capitã Eva perguntou onde estavam Mauro e o chefe. Eles seguiram o olhar dela em silêncio. Grande Ameixa soltou que era um chefe grau Jade e que estava se alimentando de outras criaturas. Capitã Eva fez uma careta, enojada com o hábito alimentar dele. Ainda mastigando, Grande Ameixa acrescentou algo estranho. O chefe ainda não havia atacado nenhum jogador. Capitã Eva ordenou apenas observação. Eles não estavam preparados para um combate contra um Jade e precisavam de reforços. A ordem mal havia sido dada quando o monstro começou a se levantar. Eles observaram enquanto ele se agachava de forma antinatural. Capitã Eva franziu a testa, a inquietação crescendo. O que ele está fazendo? Ninguém respondeu. Aquela posição, será que era possível? Ele estava cagando? A resposta veio quando formas roxas brilhantes caíram da parte traseira da criatura, batendo suavemente no chão. Capitã Eva se aproximou, examinando cuidadosamente as frutas estranhas espalhadas abaixo. O formato estava errado, mas assustadoramente familiar. A realização atingiu como um crash do sistema. Aquelas eram exatamente. A cor sumiu de todos os rostos ao mesmo tempo. Capitã Eva e Darius congelaram, encarando em silêncio absoluto. Grande Ameixa deixou a fruta cair como se tivesse virado uma granada viva. E então ela completou a frase. Essas são ameixas pretas. Grande Ameixa gritou, com puro horror transbordando nos olhos. Não o... As ameixas deliciosas que ela vinha comendo, eram fezes de monstro. Capitã Eva e os outros imediatamente sibilaram para ela calar a boca, como se o pânico pudesse ser negociado no sussurro. Tarde demais. O Devorador de Almas virou a cabeça lentamente. O monstro se ergueu ainda mais, e uma das bocas nas costas se abriu como uma porta de pesadelo. Então ele rugiu, um som feio e antigo, que parecia menos um grito e mais um deus guloso respirando na nuca deles. O grupo travou de terror. E logo depois daquele rugido, o ar ao redor da Capitã Eva e do Darius pareceu se distorcer. Uma força estranha os atravessou,
e os olhos deles acenderam em vermelho enquanto gritavam e agarravam a própria cabeça. A fome invadiu as mentes deles com tanta violência que parecia dor. Grande Ameixa piscou, confusa, quando seus companheiros simplesmente surtaram. Eles passaram por ela como animais possuídos e famintos, ignorando completamente o chefe e disparando direto para a tigela gigante de Gor. Eles enfiaram as mãos naquela mistura sanguinolenta e começaram a empurrar aquilo para dentro da boca, murmurando que não aguentavam mais. Mauro tinha se levantado e também estava comendo da tigela. Os olhos totalmente vermelhos, consumido pela fome, e enquanto comiam, os corpos deles começaram a inchar, rostos ficando redondos, barrigas estufando, como se o jogo tivesse decidido fazer-se Edrum de obesidade. Do esconderijo, Grande Ameixa observou horrorizada e sussurrou que os amigos tinham perdido a cabeça. Então entrou em pânico ainda mais, porque ela era a única que não estava sentindo aquela fome. A resposta veio na hora. O devorador de almas agarrou Mauro inchado como se ele não pesasse nada, e enfiou ele inteiro dentro de uma das bocas nas costas. Uma engolida. Sumiu. O cérebro da Grande Ameixa finalmente ligou os pontos, e ela gritou a verdade em voz alta. Esse chefe comia a pessoa mais gorda que conseguisse encontrar. Ela entendeu na hora, precisava de reforços. Mas aquele era o time de elite deles. O time de elite dela estava ocupado, no momento, sendo uma fila de buffet, e naquele instante, ela percebeu que só tinha uma opção. Ela contatou o Lord Shadow, com as mãos tremendo, e disse que precisava de ajuda. Eles tinham encontrado um chefe grau Jadingiri, o devorador de almas. E ela avisou que a capitã e a Veildarius estavam prestes a ser devorados. O tom do Shadow mudou no instante em que ouviu o nome. Ele percebeu que aquele era o monstro de linhagem que vinha procurando e, na cabeça dele, Grande Ameixa era como sempre, o amuleto da sorte dele. Ele mandou ela enviar as coordenadas. E prometeu que estava indo imediatamente. No instante seguinte, Shadow já estava na saída de uma caverna, calmo como um homem marcando compromisso com a morte. Ele observou que já tinha chaves de 3 outros esconderijos de platina na cidade mágica e decidiu que o timing era perfeito. O monstro de linhagem agora. E em breve, a princesa do desespero também terminaria de evoluir. Pouco depois, Shadow chegou à Costa Corrompida. Grande Ameixa o recebeu como se estivesse vendo o último helicóptero de resgate da Terra. Ele perguntou onde estava o chefe, e ela apontou para frente, a voz falhando enquanto implorava para ele salvar os amigos. Ela soltou que a capitã e a Veildarius já tinham sido engolidos. Como se fosse para confirmar o pior pesadelo dela, o devorador de almas se agachou de novo, forçando como se fosse fazer algo indescritível. Então veio a confirmação nojenta. Um grande orbe rosa translúcido caiu, e dentro dele dava para ver claramente o rosto horrorizado do Mauro. A alma da Grande Ameixa saiu do corpo quando ela viu o monstro cagando ele para fora. Na mesma hora, a mente dela disparou, imaginando se o mesmo destino esperava Eva e Darius. Shadow, totalmente impassível, explicou a mecânica como se estivesse narrando um tutorial que ninguém pediu. O devorador de almas servia um deus antigo e guloso, e liberava sussurros que empurravam jogadores para uma fome de nível loucura. Quanto mais eles comiam, mais gordos ficavam, e então o chefe os comia para digerir o tempo de vida deles. Aí Shadow acrescentou a pior parte. Só existia um jeito de resistir. Você tinha que comer as fezes do chefe. E sim, ele comentou com naturalidade que tinha ouvido dizer que até era gostoso. Shadow voltou o olhar para a Grande Ameixa, juntando 2 e 2. Ele começou a perguntar se isso significava que ela cortou ele na hora, mortificada, implorando para ele parar de falar. Então, tremendo e chorando, pediu para ele correr e salvar os amigos. Shadow não perdeu tempo consolando. Ele disparou para frente, um borrão de movimento indo direto no orbe roxo pulsante que segurava o Mauro. Ele arrancou o orbe do ar, e em vez de tentar libertar o cara, ele arremessou o orbe como uma arma direto na barriga mole do devorador de almas. O orbe explodiu contra o monstro, e o chefe soltou um rugido de dor enquanto um líquido branco e viscoso jorrava das bocas nas costas.
O impacto forçou o monstro a cuspir violentamente todo mundo que tinha engolido. Capitã Eva, Darius e o resto do grupo foram expelidos do estômago do monstro num monte nojento. Eles estavam cobertos de gosma, inchados, humilhados, mas vivos. Com os aliados para fora, os olhos do Shadow se acenderam com uma luz amarela brilhante. Uma aura vermelha poderosa envolveu o corpo dele quando ele ativou sua habilidade mítica, Liberação Graciosa. E logo em seguida ele emendou com seu lendário corte sombrio instantâneo. Uma tempestade de cortes de energia azul brilhante caiu sobre o Devorador de Almas, e cada golpe acertava com um dano absurdo, dezenas de milhares por vez. Shadow viu a barra do limite Breaking Shear, e sua expressão mudou. Ele decidiu que aquele era o momento perfeito para testar o que o Ultimate dele realmente fazia. Ele liberou a presa carmesim. Uma lâmina colossal de energia vermelha se formou e desceu cortando o Devorador de Almas, causando um dano absurdo de 1.032.015 em um único golpe. O sistema anunciou para o mundo inteiro. Jogador Shadow, o primeiro do mundo a matar um chefe grau Jade. 30 pontos de prestígio adicionados. Grande Ameixa encarou de longe com a boca aberta. Ela gritou para o número de dano como se o cérebro dela tivesse sido atingido pela mesma habilidade. Mais de 1 milhão de dano? Isso era insano, até para ele. Pelo mundo, jogadores surtaram em todas as direções. Uns entraram em pânico achando que Daisha ia se erguer, outros começaram a reivindicar o Shadow como se ele fosse um recurso nacional, e pelo menos uma pessoa aparentemente decidiu que os ancestrais dele pertenciam ao país dela. Enquanto isso, Shadow ficou envolto em luz dourada enquanto notificações inundavam a visão dele. Experiência. Pontos de evolução. Equipamentos. Habilidades, tantas que parecia que a tela também estava gritando, mas a maior recompensa apareceu com clareza. Parabéns! Linhagem do Devorador de Almas adquirida. Deseja ativar? Shadow já sabia o que aquilo significava. Linhagens eram dádivas especiais de certos monstros poderosos, e se a classe do jogador fosse compatível, isso podia jogar o poder de combate dele para outro universo. Então ele não hesitou e ativou. Uma aura roxa explodiu ao redor dele, e seus atributos se reescreveram como se o sistema tivesse acabado de atualizar o sistema operacional do corpo dele. 1 ponto de força agora virava 3 de ataque físico, Constituição virava vida e defesa física massivas, Agilidade ganhava 32% de bônus de eficiência, e Espírito alimentava ataque e resistência elementais. 2 habilidades de linhagem vieram junto. Devorar Alma permitia consumir habilidades da própria classe para ganhar bônus de atributos, ao custo de aumentar a fome em 200%, porque claro que aumentava. Bocão permitia formar uma boca gigante de energia que engolia projéteis inimigos e curava Shadow com base no dano deles. O tipo de habilidade que fazia qualquer inimigo se perguntar por que perdeu tempo aprendendo ataques à distância. Shadow analisou a função do Devorar Alma, percebendo que o verdadeiro ouro não era só status. Era a correção de atributo, a eficiência de cada ponto que ele investia. Convenientemente, o chefe tinha dropado uma habilidade de lâmina venenosa de nível bronze. Como a habilidade era inútil, mas era combustível perfeito para teste, ele ativou Devorar Alma e esmagou o ícone da habilidade. O sistema confirmou que a conversão de força dele aumentou de 3 para 3,3 de ataque físico por ponto. Ele ficou brevemente decepcionado, até o insight real bater. A habilidade devorada agora era passiva. E habilidades passivas podiam evoluir. Então ele gastou 242 pontos de evolução na hora, evoluindo aquela lâmina venenosa devorada do bronze até o lendário. E o resultado deu um tapa na cara da realidade. O sistema atualizou a conversão de novo. Agora, força concedia 5 de ataque físico por ponto. Os olhos do Shadow brilharam como os de um homem que acabou de achar um Sheacode escondido dentro das regras. Se ele continuasse devorando e evoluindo habilidades, a correção de atributo dele poderia ficar centenas de vezes maior que a de todo mundo. Um sorriso determinado se espalhou no rosto dele enquanto admitia a verdade para si mesmo. Ele tinha voltado a ser invencível. Atrás dele, Capitã Eva, Darius e o resto do grupo estavam vivos, malignos, ainda inchados,
pingando gosma como se tivessem um debuff de humilhação. E Darius agradeceu ao Shadow por ter salvado todos eles. O alívio veio primeiro, alívio cru, tremido, porque pelo menos eles não iam ser processados como o Mauro. Capitã Eva ficou ali, ainda traumatizada, enquanto os outros tentavam lembrar como respirar. E no segundo em que ela ainda estava inchada e miserável, Grande Ameixa correu até ela como um cobertor humano de conforto. Ela abraçou Eva com força e insistiu que ela ainda era linda, não importava o que a maldição da gula tivesse feito com o corpo dela. Quando todos finalmente voltaram a algo que lembrava normalidade, Capitã Eva foi até Shadow com aquele tom oficial e cuidadoso. Ela explicou que os oficiais de Jangai estavam com pouco tempo de vida, então fazer o pagamento poderia ser difícil. Shadow mal piscou. Disse para ela não se preocupar e sugeriu outro tipo de pagamento, encontrar livros de habilidade de assassino para ele. Capitã Eva aceitou na hora, como se tivesse acabado de receber a proposta mais fácil da vida. E com os termos acertados, Shadow sumiu num redemoinho de energia sombria, porque, claro que sim, saídas dramáticas eram basicamente o cardio dele. Com a missão concluída, Eva disse ao time que era hora de voltar. Todo mundo começou a se mover, cansados, melados de gosma, emocionalmente destruídos. E todos concordaram em não falar sobre o que aconteceu naquele dia com ninguém. E aí tinha o Mauro. Ainda preso dentro daquela prisão roxa rolante, chorando como um homem cuja dignidade inteira tinha acabado de ser deletada do servidor. Então a história voltou para a torre inclinada mágica, logo depois que Shadow tinha saltado dali mais cedo. Lá no topo, a batalha nunca parou, só ficou mais barulhenta. A princesa do desespero tinha chegado ao último terço da vida, tentáculos se debatendo como se a própria torre estivesse tentando se livrar dela. Huang Wuifeng empurrou as tropas para frente e ordenou que uma curandeira, Xiaokui, usasse a árvore da vida. Xiaokui obedeceu, e uma árvore gigantesca de energia verde explodiu em existência. Cura começou a jorrar sem parar, remendando os membros da guilda como se o jogo estivesse fingindo que aquilo estava sob controle. Huang Wuifeng incentivou todo mundo com força. Ela gritou que, como Shadow tinha destruído o portal deles, eles não podiam mais morrer. Então mandou todos irem com tudo, convencida de que a vitória finalmente estava ao alcance. E a guilda respondeu, tanques avançando, o time inteiro soltando uma barragem final como se estivessem escrevendo o próprio final. Por um segundo, pareceu que tinha funcionado. Huang Wuifeng até virou para Xiaokui e comemorou, elogiando a classe de sacerdotisa da vida como se ela tivesse acabado de salvar o mundo. Então a realidade acertou eles no meio do grito de comemoração. Um único golpe de tentáculo estilhaçou o escudo de um tanque e o matou instantaneamente. E o chefe não parou aí. Ela fechou os olhos e começou a absorver uma energia azul estranha do jogador morto, como se estivesse bebendo de uma bateria. Quando abriu os olhos de novo, eles brilhavam com uma luz amarela maligna. Huang Wuifeng e Xiaokui apenas encararam, horrorizadas, enquanto o poder do monstro disparava. Então a princesa do desespero detonou. Uma onda explosiva gigantesca de energia ardente engoliu todo o topo da torre. Os membros restantes da guilda nem tiveram um último ato heróico. Foram incinerados em cinzas num instante. Quando a explosão se dissipou, o telhado parecia quase tranquilo, se você ignorasse o massacre. Só um grande ovo azul brilhante ficou sobre um pedestal, cercado pelos orbes de tempo de vida de todos que morreram. E a barra de vida? Estava cheia de novo. O chefe tinha evoluído. Dentro do ovo azul, uma mulher de cabelo azul claro longo estava enrolada, dormindo como Goku numa cápsula de cura. Uma janela do sistema identificou a nova forma, Ovo do Desespero, nível 30, chefe grau Jade, com 10 milhões de pontos de vida. De volta ao esconderijo da guilda Indústrias Pesadas Fake, os sobreviventes respawnaram em pânico. O filho de Huang Wuifeng correu até ela na hora, desesperado, perguntando o que aconteceu e se eles tinham vencido. Huang Wuifeng explicou entre descrença e tensão. Eles tinham levado o chefe até um fiapo de vida. Então ele recuperou todo o HP, virou um ovo e exterminou todo mundo com um ataque devastador. Quanto mais ela falava, mais gelada ficava a verdade.
Uma restauração completa de HP assim só acontecia durante a evolução. E de repente, a memória dela voltou para a oferta do Shadow. O aviso dele. A certeza dele. Tudo encaixou como uma armadilha fechando. Shadow sabia o tempo todo que o chefe ia evoluir, recuperar toda a vida e apagar eles do mapa. Ele tinha previsto que a tática de onda humana falharia porque cada morte era combustível para a transformação, e um chefe de platina evoluindo para um monstro grau Jade era muito além do que a guilda dela tinha capacidade de derrotar. A resignação caiu pesada e inevitável. A única opção agora era encontrar Shadow e aceitar os termos dele. Enquanto ela ainda planejava o próximo passo. No topo da torre, Shadow já tinha reaparecido, em pé acima da plataforma e olhando para baixo, para o ovo azul gigantesco no centro da arena. Ele analisou com atenção, notando que era grau Jade e que o nome tinha mudado para Ovo do Desespero. Mas a transformação ainda parecia errada. Uma evolução para o nível Jade não deveria causar uma mudança de aparência tão exagerada. O ovo parecia não ter nenhuma habilidade ofensiva, o que deixou Shadow desconfiado em vez de aliviado. Ele se perguntou se aquilo era só um estágio de transição antes de algo ainda pior nascer. E decidiu que não ia ficar ali assistindo terminar de chocar. Shadow saltou e lançou uma adaga carregada de energia sombria, ativando sua habilidade Lâmina Sombria. A adaga acertou o ovo e causou mais de 28.000 de dano. E a barra de vida mal mexeu. Na forma invisível, Shadow mediu o problema na hora. 10 milhões de HP, comparável a um chefe de nível lendário. Ele não podia deixar aquilo continuar acumulando poder. E isso era certeza. Felizmente, a solução ainda era simples. O ovo não tinha detecção anti-invisibilidade, ou seja, era cego para a presença dele. Então ele começou o grind, atacando sem parar, carregando o finalizador de Limit Break como uma máquina movida a paciência e mais intenções. E quando o finalizador ficou pronto, ele liberou a presa carmesim de novo imediatamente. Uma onda massiva de energia carmesim esmagou o ovo com mais de 100.000 de dano. Depois outra. Rachaduras se espalharam pela casca como teia de aranha. Ele só precisava de mais uma. Então ele ativou o Limit Breaker pela última vez. A presa carmesim desceu do alto. E o ovo azul finalmente se partiu. Shadow ficou calmo em meio à casca quebrada, totalmente confiante. Podia ter o HP que quisesse. No fim, matar um alvo parado e cego era só questão de tempo para ele. Então ele viu o que tinha dentro. E, de repente, a vitória não parecia mais vitória. Em vez de um novo monstro, uma garota jovem de cabelo azul claro longo estava inconsciente no chão. Uma janela do sistema a identificou como a Princesa do Desespero, mas ela era apenas nível 1. 10 pontos de vida. Só isso. Shadow se aproximou, genuinamente confuso. Aquilo tinha que ser a forma verdadeira da princesa, a da lenda sobre uma princesa amaldiçoada por um dragão branco. A história era real mesmo, mas o jogo não se importava com lendas. Agora a pergunta era brutal e simples: ele precisava matar aquela garota indefesa para concluir a luta do chefe? Ele convocou a adaga, pronto para acabar com isso. Então hesitou, preso entre a lógica e o absurdo do que estava vendo. E essa hesitação cobrou o preço na mesma hora. O céu acima se abriu num vórtice escuro cheio de relâmpagos azuis intensos. Shadow olhou para cima. E um dragão esquelético gigantesco rastejou para fora do portal. Então o sistema confirmou o pesadelo e as lendas. O dragão branco amaldiçoado, Artes. Nível 100, grau mítico. E de repente, a torre não parecia mais um lugar de luta contra chefe. Parecia um túmulo que tinha acabado de ter a tampa fechada. E é aqui que o episódio de hoje termina. Shadow não só quebrou um chefe nível Jade, ele descobriu a verdade por trás da lenda. Uma princesa nível 1 com apenas 10 de HP, só que ele tinha esquecido uma coisa sobre esse jogo amaldiçoado. Não existe espaço para hesitação. Porque no instante em que ele parou, algo respondeu. Um dragão grau mítico. Nível 100. Um ser que não pertence a uma luta, mas a um evento de extinção. Então a pergunta agora não é se Shadow consegue vencer.
É como você luta contra um monstro que existe fora das regras que você vinha abusando o tempo todo. Ele mata a garota para encerrar isso? Ele foge? Ou ele desafia algo que nenhum jogador jamais deveria enfrentar? Se prepare, porque no próximo episódio, o jogo para de fingir que é justo. E sim, vocês podem se orgulhar de mim por eu não ter feito uma piada de dragão branco de olhos azuis. Até a próxima!